A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto, nesse terceiro trimestre do ano 2023, onde estamos estudando a revista que tem por tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa aqui é a capa da nossa revista nesse trimestre. Hoje estamos dando continuidade, estaremos estudando a lição de número 3. Lição que vai ser estudada presencialmente no dia 16 de julho de 2023 e tem o título O Perigo do Ensino Progressista. Hoje estaremos falando a respeito do progressismo, do ensino progressista que vem se infiltrando no meio da igreja e o perigo disso, o que nós podemos fazer para combater esse tipo de ensino que vem se infiltrando no meio da igreja. O textuário está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 1, que diz o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Daqui a pouco a gente vai estar explicando, né, o que são esses últimos dias e esses tempos trabalhosos que sobrevirão à igreja. Paulo estava falando a Timóteo. E a verdade prática diz assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais, como a gente já falou até na aula passada, mostrando que esses ensinos são aí advindos do liberalismo teológico, da teologia liberal, que faz com que as pessoas elas se tornem apenas militantes de causas sociais, se importem somente com as causas sociais, ao invés de se preocupar com o pecado, com a degradação moral da humanidade, eles se preocupam apenas com aquelas pessoas que estão sendo oprimidas pelas estruturas sociais, a pobreza, a injustiça social, se preocupam com isso, mas não se preocupam com o pecado que afeta todos os seres humanos. E a gente pode observar muito bem isso, muitas das vezes, quando a gente fala de pregar o evangelho. Ah, vamos pregar o evangelho, vamos fazer uma evangelização. Onde a gente vai fazer? Se a gente for dizer que vai fazer uma evangelização em um bairro onde tem pessoas mais abastadas, pessoas que têm mais condições, não. Como é que você vai fazer lá? Nós temos que fazer em um bairro onde as pessoas são mais carentes, porque essas pessoas precisam mais de Jesus. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus ele não veio somente para aqueles que não tinham condição financeira. Jesus morreu por todos, morreu por toda a humanidade. Não somente por aqueles que tinham condição financeira ou não tinham condição financeira. Até porque a necessidade que as pessoas têm de Jesus independe da sua condição, do seu status social, da sua condição financeira. Então, quando a gente fala de pregar a palavra de Deus, de levar o evangelho de Cristo, quando a gente fala de pecado na humanidade, isso independe da condição financeira, do status social do ser humano. Então, infelizmente, essa teologia liberal, ela faz com que as pessoas acreditem que uns precisam de Cristo, outros não precisam, e torna muitas das vezes a igreja uma ONG, uma organização para ajudar ali a combater as injustiças sociais. É bem verdade que a igreja ela tem um papel social forte, ela é atuante nessas questões sociais para ajudar aquelas pessoas que realmente precisam, quando a gente fala de questões sociais. Mas quando falamos de questão espiritual, quando nós falamos de pecado, todos precisam de Cristo. Toda a humanidade necessita de Cristo. Mas, infelizmente, esses ensinos advindos aí do liberalismo teológico, com cunho aí progressista, como a gente vai falar aqui hoje, que se infiltram no meio das nossas igrejas. A gente já utilizou já esse termo até aqui em revistas passadas, através de intelectuais orgânicos, os falsos mestres, que vão trazendo essa cultura progressista para dentro das nossas igrejas. Então, através disso, convencendo as pessoas de que nós precisamos focar nas questões sociais e não focar na questão moral. Debatemos bastante a respeito disso na aula passada, a gente vai dar continuidade hoje. Essas lições é interessante porque elas vão construindo, né, o assunto
Então nós vamos, de vez em quando, pegar algo que aprendemos na aula passada, algo que aprendemos também na primeira aula, retomando na aula de hoje, construindo o assunto a respeito aqui dessa lição 3 que nós iremos aprender hoje, que vai ser o perigo do ensino progressista. Então, a leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 9. A gente vai fazer aqui no primeiro tópico uma lida nesse capítulo, né? Explicando aqui esses versículos, mostrando o que Paulo estava querendo passar a Timóteo e também para a igreja de hoje. E nessa lição de hoje nós vamos falar, nesse primeiro tópico, justamente da descaracterização, né, do cristianismo, do verdadeiro cristianismo e da fé bíblica. Isso é o que o autor se propõe aqui a falar no primeiro tópico, né? Essa descaracterização do cristianismo justamente não é a eliminação do cristianismo. Muitas vezes o objetivo do ensino progressista é descaracterizar o cristianismo. Então o cristianismo vai continuar ali. A igreja cristã, ela vai continuar ali, mas não da forma verdadeira, não da forma bíblica. Ela vai ser descaracterizada, ela vai ser desconstruída, ela vai ser transformada. E a gente sabe, nós vimos isso até na aula passada, que os valores morais da igreja, a ética cristã, ela é imutável. O cristianismo, ele é imutável, ele não muda, ele não pode ser descaracterizado. Mas esse é o objetivo dos ensinos progressistas, descaracterizar a fé cristã, descaracterizar o verdadeiro cristianismo, né, através de falsos ensinos que se propagam no meio da igreja, né, como Paulo já havia falado para Timóteo que esse tipo de coisa iria acontecer, justamente como nós iremos ver na leitura bíblica em classe, no capítulo 2 de Timóteo, os versículos 1 ao 9. E esses ensinos, eles, no nosso meio cristão hoje em dia, eles acabam sendo difundidos por meio de teorias progressistas, né, que é o que a gente vai ver aqui no tópico 2, essas teorias progressistas, como o autor traz aqui 3 dessas principais: a desconstrução bíblica, né, a desconstrução da Bíblia, que vai desde a reinterpretação, a ressignificação, até mesmo a anulação de textos bíblicos. Também nós veremos aqui o teísmo aberto, que fala ali, que trata Deus como um ser limitado. O objetivo aqui é justamente desconsiderar a soberania divina, Deus como um ser soberano. Então Deus passa a ser um ser limitado, um ser que depende do ser humano. Esse também é o objetivo de mais uma teoria progressista, que é o teísmo aberto. Iremos falar também da teologia da desmistificação, ou teologia da demitologização. Falamos até um pouco a respeito na aula passada dessa teologia, criada ali pelo teólogo alemão Rudolf Bultmann, e iremos dar continuidade hoje falando aqui, que é uma teologia que tenta dar descrédito ao sobrenatural, né? Tenta tirar o sobrenatural da Bíblia, como se aquilo fosse algo mitológico, algo que não fosse verdade, algo que não tivesse, que não devesse ter o nosso crédito. Nós não devemos acreditar nisso daí. Esse é o objetivo da teologia da demitologização. Então essas teorias, né, elas estão relacionadas, até o que a gente viu na aula passada, ao liberalismo teológico, né, a teologia liberal, né, que tem por objetivo principal questionar, né, a autoridade, a infalibilidade e também a inspiração da palavra de Deus, né? O propósito principal desses ensinos progressistas, né, promovidos aí pelo espírito da Babilônia, tomando o que a gente viu na primeira aula, né, esse sistema maligno que há no mundo, é de tirar da mente do homem o conhecimento do Deus verdadeiro, é colocar qualquer coisa ali na mente do homem, desde que não seja o Deus verdadeiro. Por isso que a gente falou, a ideia não é necessariamente tirar a igreja de cena, mas descaracterizar o cristianismo verdadeiro. Então a ideia deles é descaracterizar
o conhecimento do Deus verdadeiro. Coloca qualquer outra coisa aí na mente do homem, menos o conhecimento do único e verdadeiro Deus, né? Fazendo desses cristãos, como a gente já falou aqui na Verdade Prática, militantes de causas sociais, pessoas que colocam a causa social acima do aspecto moral, né? Ao invés de se preocupar com a degradação moral humana, né? Isso a gente já falou na aula passada, né? Quem não assistiu, quiser retomar, né? Vai na aula passada, dá uma olhada, como a gente já falou, a gente está construindo um conhecimento aqui nesse trimestre, que vai desde a primeira aula até a lição de número 13. E no terceiro tópico nós veremos o que nós devemos fazer, né, diante aí desse ensino progressista, né, o que nós devemos fazer para refutar esse ensino progressista no meio das nossas igrejas e evitar justamente a descaracterização do cristianismo e da fé bíblica. Então nós devemos seguir os conselhos do apóstolo Paulo a Timóteo. Então a gente vê aqui que na leitura bíblica em classe, Paulo fala a respeito desse perigo que iria se filtrar no meio da igreja no período da era cristã, em 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, e na sequência Paulo ele continua dando algumas advertências a Timóteo, e aqui estão alguns conselhos que servem também para nós hoje em dia. Então Paulo ele fala na segunda epístola a Timóteo, do capítulo 3, do versículo 10, seguindo até o versículo 17, e no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, ou seja, na continuidade do texto, Paulo ele dá algumas advertências falando a respeito daquilo até que o autor colocou aqui bem em 3 pontos no terceiro tópico. Fortalecendo a autoridade bíblica. Paulo fala para Timóteo fazer isso, fortalecer a autoridade bíblica diante desses falsos ensinadores, desses falsos mestres. Ensinar a doutrina bíblica, a correta doutrina da palavra de Deus. Paulo também pede para que Timóteo faça isso. E enfatizando a santificação, o cumprimento da palavra de Deus, a vivência da palavra de Deus no dia a dia até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo também fala isso para Timóteo. Iremos citar os versículos e debater um pouco mais quando estivermos nesse tópico. Então aqui no primeiro tópico, né, a gente vai fazer aqui uma análise desse texto da leitura bíblica em classe, de 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 9. E aqui Paulo inicia alertando a Timóteo, né, e toda a igreja da dificuldade, né, dos tempos trabalhosos que irão ter até a vinda do Senhor Jesus. Como ele diz, sabe, porém isto, Paulo diz no versículo 1 do capítulo 3 da segunda epístola a Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aqui quando a gente fala desses últimos dias, né, isso daqui inclui toda a era cristã na sua totalidade, né? Só que aqui a gente observa que esse comportamento humano, né, associado aí ao pecado, à impiedade, né, e com a característica de degradação profunda, como a gente vê aqui nos versículos seguintes, no versículo 2 até o versículo 4, Paulo ele traz aqui uma lista de pecados. Veja, Paulo traz aqui, a gente contar aqui 18 pecados que degradam a moral do ser humano. Aí Paulo fala, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, e ele finaliza, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então aqui ele traz uma lista com 18 pecados, mostrando a degradação moral da humanidade nesses dias que fazem parte, né, aí, que sempre estiveram, na verdade, presentes, não somente no mundo, mas dentro da própria igreja. Porque aqui Paulo está falando de coisas que estão dentro da igreja de Cristo. Essas pessoas elas estão presentes no meio cristão, né? E o que a gente pode observar, na verdade, é que apesar disso fazer parte do meio cristão, desde aquela época que Paulo escreveu a Timóteo, ele vem
essas características, esses pecados, essa degradação moral e espiritual, ela vem se intensificando com o passar dos anos, né? E hoje a gente vê algo realmente bastante intenso, né? Essa degradação, indicando justamente que está cada vez mais próximo o final da era cristã, né? E aí os eventos escatológicos subsequentes, eles irão ocorrer iniciando justamente pelo arrebatamento da igreja, que é quando se finaliza a era da igreja, né? A era cristã. Então, e aí vem, né, os outros eventos escatológicos, como grande tribulação, após isso a segunda vinda gloriosa de Cristo com a sua igreja, o período do milênio, após o juízo final e o estado perfeito e eterno, né, que são os eventos escatológicos que irão se suceder. Essas características aqui que Paulo cita são características que fazem parte do período da igreja e que vão se intensificando para mostrar justamente que se aproxima a vinda de Cristo. Então, na sequência aqui do texto, Paulo ele ressalta algumas coisas, como, por exemplo, a hipocrisia desses falsos cristãos que estão no meio da igreja cometendo toda essa sorte de pecados. Ele diz, no versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Não sabe aquela pessoa que fala, nós temos que amar, o cristão ele tem que amar, não tem que ter ódio não, tem que ter amor, porque a palavra de Deus ela fala de amor. Mas quando realmente ele tem que aplicar esse amor que está presente na palavra de Deus, que por muitas das vezes tem que apontar o erro, para que a pessoa se conserte e se aproxime de Deus. Mas nessa hora, aí não é mais o amor da palavra de Deus. Então, tem a aparência de piedade, tem a aparência de que é bonzinho, mas nega a eficácia dela. Realmente, não vale de nada essa aparência que tem de cristão. São pessoas hipócritas. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele diz para Timóteo, e esse conselho vale para a gente. Destes, afasta-te. Nós devemos manter distância dessas pessoas. Ah, não, mas são pessoas que estão dentro da igreja, nós devemos ter comunhão com eles. Veja, nós devemos ter comunhão com aqueles que realmente andam na luz, com aqueles que realmente são cristãos. Se nós percebemos que alguém está distorcendo a palavra de Deus, que alguém está com a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, alguém que vive numa prática pecaminosa, alguém que defende coisas erradas, que trata o mal como o bem e o bem como o mal, dessas pessoas nós devemos nos afastar. Ainda que eles digam que são cristãos, ainda que eles estejam em nosso meio, devemos nos afastar dessas pessoas. Esse é o conselho que Paulo dá para Timóteo, que vale também para nós. E aqui Paulo lhe traz, no versículo 6 e 7, um exemplo da propagação dessas heresias, né, por parte desses falsos cristãos, né, convencendo em especial aqueles que são mais fracos na fé. Ele diz assim, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aquelas pessoas que realmente são fracas, aquelas pessoas que não têm um bom entendimento, que não estão firmadas de verdade na palavra de Deus, são facilmente carregadas por esses tipos de ensino. Então, acredito que eu falando aqui, o irmão já vai se lembrando, né, de algum episódio que tenha visto com relação a isso daí. Então, o nosso papel, o nosso dever, a gente vai falar até aqui no final a respeito disso, é pregar a palavra de Deus. É falar para evitar que essas pessoas que não têm ainda um entendimento maduro a respeito da palavra de Deus, elas possam se conscientizar do que é o certo e o que é o errado e não ser levado por qualquer vento de doutrina. E não ser levado por esse tipo de coisa. Então, é triste realmente, a gente está passando por um período difícil na nossa igreja. Pessoas que, muitas das vezes, elas vão para um culto somente ali para marcar presença. Então, só ali de corpo presente, para bater uma foto, para fazer um vídeo, para desfilar ali dentro da igreja. E não vão para cultuar a Deus. E não vão para aprender a palavra de Deus verdadeiramente.
E quando diz que vai para cultuar, vai somente para gritar, para ali louvar um hino, mas muitas vezes não sabe nem o significado daquela letra. E na hora da pregação, pega no sono, não presta atenção, não escuta a palavra de Deus quando é verdadeira. E é carregada por qualquer vento de doutrina. Quando vem aquela pregação que ela acha boa, é a pregação errada. É a pregação desse tipo de gente, desses falsos cristãos, que vêm com esses ensinos progressistas. Devemos nos atentar a isso. E aí Paulo, ele ainda compara aqui esses falsos cristãos a Janes e Jambres. Como ele fala aqui no versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Né? E aqui, de acordo com o comentário histórico-cultural da Bíblia, do Novo Testamento, de Craig Keener, ele diz assim: Paulo aqui se vale de uma tradição judaica, não encontrada no Antigo Testamento. Então a gente não vê esse nome realmente no Antigo Testamento. Segundo a tradição muito disseminada entre os judeus, e aqui é um conhecimento por fora da Bíblia, é um conhecimento histórico-cultural, Janes e Jambres, irmãos, eram magos do faraó, que se opuseram a Moisés em Êxodo 7:11. Que quando foi Moisés foi se apresentar ali diante do faraó, e eles resistiram àquilo ali, né, querendo mostrar que Moisés estava apenas utilizando de magia, de algum artifício, e que aquilo não era poder de Deus. Então o apóstolo, ele confere aqui 3 características a essas pessoas que ele assemelha a esses Janes e Jambres, né, esses personagens aí, que Paulo até ele não faz nem questão de explicar aqui quem são, porque ele acredita que essas pessoas aqui, Timóteo já sabia, né, que quem eram esses personagens, né. Então, Paulo ele diz aqui, assim também estes resistem à verdade, ou seja, são pessoas resistentes à verdade, pessoas que se opõem à verdade, que vêm com a mentira. E ele diz assim, sendo homens corruptos de entendimento, ou seja, com entendimento corrompido, pessoas com pensamentos voltados somente para as coisas corruptas, as coisas erradas. E ele diz, e réprobos quanto à fé, reprovados na fé. Pessoas que não possuem uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Então são essas 3 características que Paulo deixa aqui para eles. E Paulo finaliza no versículo 9, mostrando que eles serão objeto de juízo divino, justamente por tentar descaracterizar o verdadeiro cristianismo, descaracterizar a fé bíblica. Paulo diz assim, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles, né, que foi o caso dos magos ali de Faraó, né, foram ali humilhados diante do poder de Deus e eles também serão julgados por o juízo divino. Então aqui, dando continuidade, né, no tópico 2, o autor ele traz as teorias progressistas, né, então esses falsos ensinos que Paulo fala aqui a Timóteo, né, que visam adulterar, modificar o verdadeiro cristianismo e a fé bíblica, eles hoje são propagados no nosso meio cristão através dessas teorias progressistas, né? Mas o que seria o progressismo, né? O autor ele traz uma definição aqui no seu livro, né? Eu já recomendei até para os irmãos adquirirem, né? Esse daqui é o livro do autor que acompanha a revista. Ele traz para os irmãos que têm ele aí na página 33 a definição, né, do que é progressismo. Ele diz assim: pode-se definir progressismo como o conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais e econômicos baseados na ideia de que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano. E ele diz assim, Bobbio, na sua obra, né, ali de 98, ele diz, ele enfatiza que o progressismo está alinhado com o progresso material, moral e social em que uma sociedade caminha, né? Então ele diz aqui, né, o progressismo está associado justamente com o progresso, com a melhoria ali da sociedade humana, né? Então essa ideia
de progressismo no nosso meio, né, ela surgiu com os filósofos franceses ali no século XVIII, né, e eles proclamavam um progressismo, um avanço, uma melhoria secular, ou seja, um progresso, um avanço sem Deus. E essa, né, é justamente a ideia de progressismo que nós temos até hoje. É um avanço, uma melhoria, um progresso sem focar em Deus, sem Deus estar no centro. Por isso que as ideias progressistas, elas não são teocêntricas, elas não têm Deus como centro, elas são antropocêntricas, ou seja, elas têm o homem como centro. O foco é o homem, né? O seu ensino no nosso meio, no meio cristão, ele se dá justamente através do desdobramento das teologias liberais, né? Do liberalismo teológico, como a gente já viu na aula passada, né? Que tem como base o questionamento aí da autoridade, da infalibilidade, da inspiração plena e da inerrância da palavra de Deus, né? Eles questionam essa autoridade bíblica, né? E essa é a base do liberalismo teológico, e é daí que vem as ideias progressistas. Então, posteriormente, né, após o século XVIII, né, quando teve essa criação do conceito de progressismo, os teóricos progressistas, eles passaram a pregar alguns tipos de progressismo, como, por exemplo, o progressismo científico, que foi aí criado por Augusto Comte, né? Comte, se vocês forem pesquisar, foi o criador do positivismo. Claro, não dá para a gente explicar aqui devido ao nosso tempo, mas os irmãos depois dão uma pesquisada aí na internet, né? Veem o que é o positivismo, que foi justamente estabelecido por Augusto Comte no chamado progressismo científico. Tem também o progressismo econômico, que foi aí estabelecido por Karl Marx e Engels. Aí a teoria é o marxismo. Aí os irmãos também pesquisam para aprender mais um pouco a respeito, né? Ter uma base, quiser levar algo aí a mais para a sala de aula. E também o progressismo, podemos citar o progressismo biológico, aí como autor Charles Darwin, né? Com a sua teoria do darwinismo, ou a teoria da evolução, que serviu como base para muitos aí que querem defender essa ideia do progressismo sem a presença de Deus, né? Vale destacar aqui, né, nós não somos nenhum alienado, né, quando estamos pregando a palavra de Deus, nós somos seres racionais e pensamos bem, sabemos que a busca pelo progresso, a busca pela melhoria, né, por progredir, por melhorar em áreas como, por exemplo, a medicina, né, evoluções aí que tivemos na área médica, né, que ajudam as pessoas a viver mais tempo, a curar doenças que antes não eram possíveis de serem curadas, avanços na engenharia. Quem não acha bonito aqueles prédios, aquelas grandes construções? E isso faz parte de um progresso, né, uma melhoria na área da engenharia. Também, né, os carros, né, quem é que não gosta aí da evolução que houve aí nos automóveis? Também progresso também na área da computação. Né, nós estamos aqui gravando com um celular. Isso, até alguns anos atrás, não era possível. E hoje se tornou possível justamente com o progresso que houve na área da computação. E isso é algo salutar. Então, esse progresso, essa melhoria é algo saudável, né? Mas buscar o progresso sem Deus, buscar o avanço sem Deus, para a glória humana, aí realmente é onde está o erro e que leva o homem para o abismo. Esse é o erro do progressismo. É buscar o avanço, a melhoria para a sociedade sem a presença de Deus, né? Com o homem no centro, buscando a glória para o ser humano. Esse é o erro do progressismo, né? Ser teocêntrico, ou melhor, antropocêntrico, né? Que é o homem no centro, né? E os adeptos do liberalismo teológico, né? Da teologia
liberal, que tentam ensinar a Bíblia, né, dentro do nosso meio com a visão progressista, eles proclamam aí uma falsa liberdade, né, em nosso meio. E aí quem nunca viu essas pessoas alegando que nós devemos pregar o amor? Não, nós devemos pregar o amor, deixe de lado esse discurso de ódio que estão presentes, como eles dizem aí nas Escrituras. A gente tem que pregar o amor, porque Jesus veio para pregar o amor. Jesus não veio pregando ódio, não. Jesus ele estava no meio dos pecadores, ele amava a todos, sem nenhum entendimento. Jesus estava aí no meio dos pecadores, mas Jesus não chegava lá e ficava passando a mão no pecado deles, não. Jesus não ficava massageando o ego deles, não. Jesus chegava para mostrar-lhes a sua situação de degradação moral e que ele era a solução para aquilo ali. E aquelas pessoas que recebiam Jesus em suas vidas, Jesus dizia para ela, vá e não peques mais. Então, isso que eles dizem ser o discurso de ódio, é o que Jesus fazia. Quando alguém se apresentava a Jesus com um pecado, com algo que estava lhe degradando espiritualmente, Jesus dizia para aquela pessoa, para ele abandonar aquela prática pecaminosa, para ele não viver naquela prática pecaminosa. E se nós falamos isso hoje em dia, somos taxados como intolerantes, como quadrados, como alguém que está propagando discurso de ódio, homofóbico, fascista, nazista e tudo mais. Enfim, os irmãos já sabem, essas pessoas aí desse patrulhamento ideológico, né? Então, os apóstolos, eles já tinham até nos alertado a respeito desse tipo de falso mestre, né? Como a gente vê, por exemplo, Pedro alertando na sua segunda epístola, no capítulo 2 e no versículo 19, quando ele diz, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então veja, pessoas vencidas, dominadas pelo pecado, são servos do pecado. Prometem liberdade. Você pode fazer o que você quiser. O que vale aqui é amor. O que vale aqui é amar. Mas são dominados. São escravos do pecado. Pedro deixa isso daqui bem claro. Paulo também falando aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 18 e 19. Os irmãos conferem aí, né? Aqui a aula é muito corrida, a gente não dá tempo de ler todos os versículos, mas os irmãos podem pausar o vídeo e ir conferindo aí também. E aqui o autor, ele apresenta nessa lição 3 das principais teorias progressistas, né, que atacam a autoridade das Escrituras. A primeira delas é a desconstrução da Bíblia, né, que é o ponto 1 aqui do tópico 2, e tem o objetivo, né, essa desconstrução da Bíblia, de satisfazer a vontade humana numa sociedade que recusa, de toda forma, a crer na supremacia das Escrituras, né? Então, os progressistas, eles acabam propondo, desde aí da reinterpretação, a ressignificação, também aí a atualização, até a anulação mesmo aí dos textos bíblicos, né? Aqueles que lhes ferem de alguma forma, né? Dizendo que são discursos de ódio, que são algo que já passou, que são atrasados, devemos tirar isso da palavra, então devemos tomar bastante cuidado com isso daí. A abertura para isso se dá justamente com o questionamento da autoridade da palavra de Deus a partir do liberalismo teológico, né? Porque se a palavra de Deus, se a autoridade da palavra de Deus não for questionada, quem vai abrir mão? Quem vai dizer que a Bíblia precisa ser ressignificada para o bel prazer de algum ser humano? Devemos tomar bastante cuidado com isso daí. O que a gente vê, na verdade, hoje em dia são bastante pessoas, né, que falam aí, né, sem nenhum conhecimento bíblico, na verdade, sem nenhuma prática da fé cristã, e querem ser doutores, querem saber mais do que os pastores, querem saber mais do que os teólogos, e falam aí de uma descaracterização, de uma desconstrução
da Bíblia, né? A Bíblia precisa ser reinterpretada, e como a gente vê aí vários artistas falando nas redes sociais, por exemplo, a gente de vez em quando sai um vídeo aí, a gente vê de pessoas dizendo que esses textos bíblicos que atacam os homossexuais, que atacam as prostitutas, que atacam as pessoas, os pedófilos, que atacam os criminosos, esses textos eles estão atrasados. Isso daí precisa ser reinterpretado. Devemos estar atentos a isso daí, meus irmãos. Combater esse tipo de pensamento. Mas Paulo já havia alertado a Timóteo a respeito disso. Segundo a epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nos versículos 3 e 4, Paulo disse assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, porque a gente vai lá, fala, mostra a palavra de Deus, mas ele não quer saber não. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, aquilo que ele quer ouvir. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, desviam os ouvidos da verdade da palavra de Deus, preferem acreditar naquilo que lhes agrada do que acreditar na palavra de Deus. E esses doutores, essas pessoas que dizem ter conhecimento da palavra de Deus, falam o que eles querem ouvir, recebem por isso, e essas pessoas ficam iludidas, achando que estão agradando a Deus. É que a gente está falando de coisas que acontecem no nosso meio, no meio cristão. Esse liberalismo teológico é no nosso meio. Devemos estar atentos a isso. E aqui também o autor traz, além da desconstrução bíblica, essa tentativa de reinterpretar, ressignificar, anular textos da palavra de Deus, ele traz também o teísmo aberto, que também conhecido aí como teísmo da vontade livre, abertura de Deus, teologia relacional. Então, quando os irmãos verem alguns desses termos aí, está relacionado ao teísmo aberto. Nós somos teístas. Nós acreditamos em Deus, na sua soberania. Teísmo aberto é outra vertente, é outra coisa. Ele já pregou que Deus ele é limitado, que Deus não é soberano. É isso que os teístas abertos eles falam, alguns chamam até de neoteístas, essas pessoas aí. E que Deus estaria aberto a aprender sobre os eventos da história, aprender com as ações humanas. Eles acabam rejeitando, então, a presciência e a onisciência de Deus, que é um atributo divino. Então, eles acabam rejeitando a presciência e a onisciência, dizendo que o conhecimento divino ele é dependente das ações dos seres humanos. E a gente vê muito esse tipo de imagem de Deus, que querem caracterizar, que querem mostrar Deus como sendo assim, em filmes, em séries, em novelas, mostrando, distorcendo a imagem de um Deus soberano, de um Deus mutável, de um Deus que muda conforme as ações dos seres humanos. E como a gente vê esse tipo de coisa por aí, e as pessoas acabam levando isso em consideração, achando que Deus realmente ele é dessa forma, porque isso é mais fácil para si. Isso é mais fácil para aquelas pessoas que pecam. Não, Deus ele vai se ajustar às minhas atitudes. Deus vai se ajustar à minha personalidade. Então, isso é interessante a gente destacar, esse teísmo aberto, que ele é diferente do compatibilismo bíblico. A gente já falou até a respeito do compatibilismo bíblico aqui, o compatibilismo bíblico que afirma que, apesar de Deus ser soberano, Deus ele é soberano, ele tem um controle da história, ele tem conhecimento de tudo que vai acontecer. Nós temos, por exemplo, o livro da Revelação, Apocalipse, onde Deus ele já determinou todo o curso da história, tudo aquilo que há de acontecer. E vai acontecer conforme Deus determinou. Ele tem conhecimento de toda a história, de tudo que há de acontecer. Isso é a soberania divina. Deus ele é soberano e tem controle de tudo, e conhecimento, a presciência de tudo. Mas apesar de Deus ter isso, caminhar aqui a história da forma como Deus ele já determinou,
O ser humano, ao mesmo tempo, ele tem também o livre-arbítrio, ele tem a livre escolha. E as suas atitudes, né, elas vão gerar consequências. E as consequências, elas são justamente fruto das suas atitudes. Ou seja, para onde o ser humano vai, o que vai acontecer com o ser humano, depende das suas atitudes. Mas essas atitudes do ser humano, elas não interferem naquilo que Deus já determinou, naquilo que Deus já pré-estabeleceu. E Deus, ele não é pego de forma nenhuma de surpresa, ele já tem conhecimento de todas as coisas. Essa é a presciência divina. E o objetivo, então, do teísmo aberto é justamente fazer com que o homem ele pense que Deus não é soberano. E pensando que Deus não é soberano, que Deus não é todo-poderoso, o homem não vai mais buscar a Deus, o homem não vai mais orar a Deus, o homem não vai mais adorar a Deus, porque Deus, na mente dele, não é mais um ser soberano, um Deus que está no controle de todas as coisas. Na nossa declaração de fé, a gente já falou aqui já a respeito da declaração de fé, é importante que os irmãos adquiram a declaração de fé das Assembleias de Deus. Na página 33, o autor, ou melhor, os autores, né? São vários autores nessa declaração de fé, eles falam o seguinte, aqui quando ele fala no ponto 3 sobre os atributos de poder. E aqui ele fala da onipotência, da onisciência e da onipresença. E aqui a respeito da onisciência ele diz assim, a onisciência é o conhecimento pleno de todas as coisas necessárias ou contingentes que acontecem, aconteceram, acontecerão, ou que poderiam ou não acontecer. Deus tem conhecimento de tudo isso. O conhecimento de Deus é perfeito e absoluto sobre todas as coisas no céu e na terra, de todos os eventos e de todas as circunstâncias que devem e podem ser, que serão e que seriam por toda a eternidade, passada e futura. Deus tem conhecimento de tudo. Como está lá em Isaías 46:10 e diz que anuncia um fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Como a gente já falou até aqui, o caso, por exemplo, do livro de Apocalipse. Então, aqui nos mostra claramente que Deus ele é soberano e tem conhecimento de todas as coisas, refutando essa teoria do teísmo aberto. Por último, o autor traz aqui também a teologia da demitologização ou da desmistificação, né, proposta aí pelo teólogo liberal Rudolf Bultmann, o alemão, que no ano de 1958, né, ele propôs aí, isso aí tem um livro, né, Demitologização, e ali ele traz, né, alguns trechos ali falando a respeito de que, para ele, né, a Bíblia, ela contém mitos, ou seja, contém coisas que não são verdades, coisas que devem ser separadas da verdade. E para ele a verdade é o quê? A verdade é aquilo que pode ser comprovado cientificamente, aquilo que pode ser comprovado racionalmente, não pela fé. A gente sabe que na palavra de Deus, muitas das coisas nós acreditamos pela fé, porque humanamente falando, é impossível que um ser humano faça. Nós sabemos que há coisas que são impossíveis para os homens, mas são possíveis para Deus. Para Rudolf Bultmann, não. Aquilo que é impossível para o homem, aquilo que o ser humano não consegue explicar, é mito. E o que é mito não deve ser considerado como verdade. Então, dessa forma, por meio dessa teoria, algumas coisas passam a ser tidas aí como mitológicas, como, por exemplo, o céu e o inferno, a tentação, os demônios, possessões, a concepção e o nascimento virginal do Senhor Jesus e até mesmo a promessa da vinda de Cristo, porque são coisas que não se pode explicar pela física, não se pode explicar pela ciência. Então, para eles, isso não existe, se não pode ser explicado racionalmente. Eles não acreditam na fé. É isso que Bultmann ele fala. E para Bultmann, os aspectos sobrenaturais da palavra de Deus, eles não devem ser considerados
na hora da leitura das Escrituras, né? Porque para ele, o homem moderno, o seu pensamento, a sua visão, ela é moldada pela ciência, né? Então ele não pensa mais em coisas sobrenaturais, coisas sobrenaturais para ele não existe, né? Esse é o pensamento da teologia, da demitologização. Nós devemos também combatê-las. E como é que a gente pode refutar o ensino progressista, né? Que é o que o autor propõe aqui no tópico 3. Refutando o ensino progressista, né? Como é que a gente pode fazer isso para evitar que ocorra a descaracterização do cristianismo, do verdadeiro cristianismo e da fé bíblica no nosso meio. E como a gente já falou, nós devemos seguir os conselhos de Paulo a Timóteo, na continuação do texto bíblico, né? Continuação do texto que foi lido aqui na leitura bíblica em classe. Paulo, a partir do versículo 10 do capítulo 3, a seguir até o versículo 5 do capítulo 4, ele dá conselhos a Timóteo, justamente com relação a esse perigo que está em nosso meio, que ele falou dos versículos 1 ao 9, né, essa corrupção que está em nosso meio, no meio cristão. Ele diz a Timóteo como é que ele deve lidar com isso, o que é que ele deve fazer para lidar com essas coisas. Então a gente vê aqui, primeiramente, o autor ele traz 3 pontos aqui, a gente vai lidar com esses pontos. Ele fala reafirmando a autoridade bíblica, né, fortalecendo a autoridade bíblica. E aqui Paulo fala, em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 16 e 17, ele diz o seguinte: toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a Escritura ele mostra aqui que ela é divinamente inspirada. A inspiração da palavra de Deus ela é plena. Deus ele inspirou homens da sua parte com o seu espírito, como o próprio Pedro também fala na sua epístola. Isso já lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida. Vou ler o 20 e o 21, que é importante. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a gente vê que a palavra de Deus ela é inspirada, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela não pode se tornar a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, porque foi Deus quem inspirou estes homens cheios do seu Espírito a escrever a sua palavra para direcionar a humanidade para que chegue próximo a Ele. A Bíblia é a revelação divina para que nós saibamos qual caminho devemos seguir para nos aproximar do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia ela é a nossa regra, né? A nossa única regra infalível e a autoridade final, né, da nossa fé e prática. A gente vê aqui, por exemplo, também no livro, o autor ele traz, na página 38, um trecho de um livro que é As 95 Teses e a Essência da Igreja, né? Um livro de Lutero, né? Com trechos aí de Lutero, que é da editora Vida, né? E aqui ele diz assim, na página 38, o autor traz um trecho desse livro que diz assim: contendemos pela firmeza e pureza da fé e das Escrituras, pois devemos estabelecer a distinção mais nítida possível entre o que nos foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado na igreja pelos homens. Não importa a eminência da santidade ou da erudição dele.
Então nós devemos saber separar o que é a palavra de Deus, o que foi dado por Deus e o que foi dado pelos homens, por tradição, por ensinos no liberalismo teológico, como é o caso que a gente está lidando aqui hoje. Então, esses ensinos que vêm fora das Escrituras, essas interpretações que vêm por fora da palavra de Deus, nós devemos rejeitá-las. O nosso foco é, como faz parte, né, ali da Reforma Protestante, é o sola Escritura. Somente a Escritura. Somente a palavra de Deus. Só isso é o que vale para nós. Somente ela é a nossa regra de fé e prática. E somente a ela nós devemos ali obediência. É isso que todo cristão ele tem que ter enraizado. Também devemos, como o autor propõe aqui, ensinar as doutrinas bíblicas, né? Ensinando as doutrinas bíblicas. E Paulo também recomenda isso a Timóteo. 2 Timóteo 4, os versículos 1, 2 e 5. Ele diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. No versículo 5 ele diz: Mas tu sês sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É isso, esse é o conselho de Paulo a Timóteo e também cabe a nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a obrigação de levar a palavra de Deus. E aqui no livro Teologia da Educação Cristã, do pastor Cláudio Honor de Andrade, né, ele afirma aqui que a grande comissão, está lá em Mateus, né, no capítulo 28, pode abrir aqui para ler aqui esse versículo, né? Existem também outros evangelhos que vão trazer aqui, mas esse daqui é o que vai melhor adequar para o que a gente quer falar. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui a gente vê Jesus, ele falando a respeito da grande comissão, essa comissão que foi inicialmente para os seus discípulos, os seus apóstolos, e que se estende a toda a sua igreja. Nós, como servos de Cristo, fazemos parte da sua grande comissão, que é, em sua essência, né, o mandato educacional que o Senhor Jesus confiou à sua igreja. Ele até fala aqui, o pastor Cláudio Honor de Andrade, no seu livro, na página 15. Na página 15, quando ele fala do mandato educacional da igreja, ele diz assim: o mandato educacional da igreja é a tarefa que o Senhor Jesus nos confiou de educar o mundo através da proclamação do evangelho e da ação do discipulado. É a grande comissão exercida de maneira pedagógica e didática por meio do magistério da palavra de Deus. Não é uma simples prática eclesiástica, não é mera tradição, não é iniciativa humana. Veja, partiu foi de Deus, não foi do ser humano, não. É uma ordem divina que tem que ser devidamente cumprida por todos que se declaram servos de Deus. E aqui o autor até ele mostra, né, ele fala aqui, que nós devemos ter cuidado com isso, devemos nos preparar para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. É uma ordem do Senhor Jesus Cristo, esse mandato educacional. O livro é esse, é Teologia da Educação Cristã, do pastor Cláudio Honor de Andrade, se os irmãos quiserem aí adquirir, né? E também, por último, enfatizando a santificação, né? O cumprimento da palavra de Deus. Paulo também fala isso aqui a Timóteo, né? Que ele deve fazer isso, no capítulo 3, nos versículos 10, 14 e 15. Ele diz assim no versículo 10: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. E Paulo dizendo que Timóteo tem seguido isso, ou seja, Timóteo tem cumprido a palavra de Deus, Timóteo tem buscado a santificação. Nos versículos 14 e 15,
do capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aqui Paulo está falando da santificação, do cumprimento da palavra de Deus para aquele que é cristão. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, e vale aqui a gente frisar, porque não basta ter o conhecimento da palavra, não basta pregar a palavra. Quando aceitamos a Cristo, quando somos cristãos, nós temos que viver a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus. Isso é se santificar, porque se santificar é fugir do pecado, é fugir da iniquidade. Como o Senhor Jesus fala em Mateus, no capítulo 7, ele fala justamente a respeito dessa questão. Como eu disse, que não basta fazer as coisas, não são as nossas obras que nos salvam, mas quando nós aceitamos a Cristo, quando somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós somos separados do pecado. Nós não vivemos mais na prática do pecado. Então, Jesus ele diz assim, em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 21 ao 23, veja só: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Está fazendo algo para Deus. E em teu nome não expulsamos demônios? Está fazendo algo para Deus. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Está fazendo algo para Deus. Mas não são as nossas obras que nos salvam. Não é o nosso conhecimento. Não é o fato somente de ensinar a palavra de Deus. O que é então? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. E olha o que é interessante. Vós que praticais a iniquidade, o pecado. Então, aquelas pessoas que vivem na prática do pecado, que não procuram a santificação, que é afastar-se da prática do pecado, estes ainda não nasceram de novo. Aqui na declaração de fé, na página 112, diz o seguinte, aqui um trecho, falando a respeito justamente da santificação. Ele fala da regeneração, e a santificação vem logo em seguida, e da glorificação. Diz assim: ensinamos que já salvo, justificado e adotado como filho de Deus, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Isso a gente chama de santificação posicional. A progressiva é no dia a dia. Pois assim o requer a sua nova natureza. Todos os crentes, aqui ele traz algumas referências, todos os crentes em Jesus são chamados de santos. Santificação é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Ele exige santidade de seus filhos, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Então é necessário, é imprescindível que nós busquemos a santificação. Então aqui a gente fica com essa lição de hoje. Na próxima lição, lição 4, nós estaremos vendo a lição por título Quando a criatura vale mais que o Criador. Então acredito que se você ficou até aqui conosco, tem gostado desse vídeo, peço que curta, deixe aí o seu joinha, compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos da igreja, com seus familiares, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E como eu sempre digo, não se esqueça, neste domingo, participe presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.